Salve, salve guerreiros, tudo bem com vocês? É um prazer vir aqui tirar sua dúvida, em especial a esse assunto que é lá do fundamental, tá? Isso é trigonometria no triângulo retângulo. Olha que coisa simples. E aí a pergunta que surgiu pra gente foi: por que esses ângulos são tão notáveis? Por que aparecem com tanta frequência? Veja como é simples. Primeiro, porque ele está de acordo com as principais figuras geométricas. Por exemplo, vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo de 45 graus. E vamos lembrar de aplicar o teorema de Pitágoras. Todo mundo lembra, né? O teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Se a gente fizer essa continha, levando em conta que um ângulo de 45 graus a gente encontra da onde? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Todo quadrado tem seus ângulos internos iguais e iguais a 90, não é assim? Porque todo quadrilátero, a soma dos seus ângulos internos dá 360 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo, 180. De um quadrilátero, 360. No caso do quadrado, todos os seus ângulos são iguais porque seus lados são iguais. E são iguais a quanto? A 90, certo? 90 aqui, 90, 90 e 90. Muito bem. Se a gente disser que esse lado do quadrado é x, esse também é x, concorda? Muito bem. Então, se traçarmos aqui uma diagonal, essa diagonal do quadrado, que é igual a outra diagonal, não foi preciso aqui traçar, vai gerar dois triângulos idênticos e triângulos retângulos. Se fala de triângulo retângulo, é porque pode-se aplicar Pitágoras para se descobrir qual é um dos lados. Então, a gente está chamando esse lado aqui de diagonal do triângulo de y. Se a gente falar nos termos do teorema de Pitágoras, esse é o maior lado do triângulo, a gente chama de quê? Hipotenusa. Muito bem. E esse lado é igual a esse, né? Por se tratar de um quadrado, né? E se tratando do triângulo de Pitágoras, do triângulo retângulo, esses lados são os catetos. Tranquilo? Portanto, se a gente fizer essa continha, x ao quadrado mais x ao quadrado, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês, para ficar mais esclarecido, vai dar 2x ao quadrado, certo? Então, y é igual a 2x ao quadrado, certo? Só que o y ao quadrado não nos interessa. Interessa só o y, né? Passa esse 2 para cá, ele vem em forma de quê? Ele vem em forma de radiciação, né? Operação inversa à potência. Então, quem é a raiz quadrada de 2x ao quadrado, minha gente? Bom, esse quadrado daqui pode cancelar com o quadrado da raiz. O x consegue sair da raiz. Só que esse 2 não tem nenhum expoente que possa cancelar, né? O expoente dele é 1, não pode cancelar com 2, então ele fica preso dentro da raiz. Então vocês entendem porque aqui agora y é igual a x raiz de 2? Né? Essa fórmula é a fórmula muito conhecida. Se eu fosse vocês, eu dava um jeito logo de fixar. A diagonal de todo quadrado é o quê? É o lado, porque aqui a gente intitulou o lado do quadrado de x, né? É sempre L raiz de 2. Como é, Edson? A diagonal de todo quadrado vale L raiz de 2. Que aqui para nós é a hipotenusa. Tudo bem? Pois muito bem. Essa diagonal ele também é chamada de bissetriz. O que é uma bissetriz? Divide esse ângulo ao meio. Se ele era 90, fica 45 para cá, fica 45 para cá. Tá bom? Isso, minha gente, é geometria lá do 8º ano. Tudo bem? Então, surgindo um ângulo de 45 graus, vamos aplicar as principais razões trigonométricas. Vocês lembram como calcula seno? Seno, se você não lembra, né? A gente ainda vai gravar uma aula específica disso. Seno de um certo ângulo é cateto oposto, ou seja, o segmento oposto, dividido pela hipotenusa, que é o maior segmento. Tá? Então, se eu quero calcular o seno de 45, eu olho para o cateto oposto a ele, ou seja, x, e divido pelo maior, que é a hipotenusa, y. Então, tá aqui, ó, não preciso mais fazer. X sobre y, certo? Tá aqui, x sobre y. Mas quem é y? Ah, y eu já sei quem é, ó. Aqui quem é y, ó. Ah,
Esqueci de dizer uma coisa a vocês. Sabiam que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45? Se quiser eu mostro já para vocês. Vocês viram que aqui dá x sobre y, né? X sobre y. Beleza. Vamos logo mostrar. Como é que calcula cosseno? O cosseno de um determinado ângulo é o cateto adjacente. O que é isso? É aquele cateto junto, adjunto ao ângulo, dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto junto de 45? Ah, é esse cara, x, dividido pela hipotenusa y. Ah, por isso que deu igual, né, Edson? Tá ficando aqui atrás da minha imagem, né, um pouco, mas x sobre y, só para mostrar a vocês que os únicos, tá? Os únicos que são iguais é o seno de 45 e o cosseno de 45, tá bom? Vamos lá, vamos substituir. Quem é y? X raiz de 2, então tá aqui embaixo, x raiz de 2. Tudo bem? Bom, se tem um x em cima, posso cancelar com x de baixo. O que é que sobra? 1 sobre raiz de 2. Pelo que vocês aprenderam no 9º ano, pode deixar um radical no denominador? Não, né? Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que racionalizar. O que significa racionalizar? Multiplica pelo radical em cima e embaixo, não é isso? O mesmo radical que está aqui embaixo, né, Edson? Isso. Então 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. E quanto é raiz de 2 vezes raiz de 2, minha gente? Raiz de 4. E quanto é a raiz de 4? 2. Então, gravem essa informação. Tá vendo? Começou a aparecer. O seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Vamos para a tangente. Quem lembra como é que calcula tangente? Tangente é só dividir, né? Tangente é só dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. É a única razão trigonométrica que não envolve a hipotenusa, né? Então vamos olhar de novo para o ângulo de 45. Quem é o cateto oposto? Bom, é x. E quem é o cateto adjacente? Opa, é x também. Por isso que x dividido por x dá 1. Então, grave essa informação também. A tangente de 45 é 1. Tudo bem? Tranquilo? Na primeira lâmina? Vamos para a segunda para a gente descobrir agora, né, para 30 e para 60. Para a gente ver de onde é que vem. Vamos lá. Então, agora vamos calcular o seno, cosseno e a tangente dos outros ângulos mais famosos, mais notáveis, que é 60 e 30. Adivinha de onde é que ele vem? Ele vem da figura do triângulo. Estou colocando essa contazinha aqui, mas vou mostrar para vocês na figura. Preste bem atenção. Olha primeiro para a figura. Vamos pegar um triângulo. Vamos pegar aqui um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Aquele que tem todos os lados iguais. Então, se esse lado aqui é x, esse também é x, e esse daqui de baixo é x. Porque aqui no material, ele quis chamar esse pedaço, que é metade, de y, tá? Mas a gente sabe que isso é x sobre 2. Metade, né? Igual esse pedacinho aqui, ó, x sobre 2. Tudo bem? Muito bem. Vamos ver o que a gente lembra lá da geometria plana básica? Um triângulo equilátero tem os 3 lados iguais e, consequentemente, tem os 3 ângulos iguais. E você é capaz de me dizer iguais a quanto? Isso mesmo. Alguém que disse aí 60 acertou. 60, 60, 120, com mais 60, 180. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, não é verdade? Muito bem. Só que aqui foi traçada uma altura. Essa altura também, o que é uma altura? Um segmento de reta que com a base forma 90 graus. Por isso que aqui vai gerando um triângulo desse lado retângulo e um outro desse lado também retângulo, tá? Certo. Só que essa altura, ela coincide também com uma bissetriz. É a mesma coisa que a bissetriz, tanto para o triângulo equilátero quanto para o triângulo isósceles, que nós nem vamos chegar a falar hoje. Portanto, se ele é uma bissetriz, você já aprendeu hoje o que é, ele divide esses dois ângulos iguais. E iguais a quanto? Exatamente, a 30. Então, se ele não tivesse dado essa informação para a gente até poderia já saber. Como? Aqui não é 90? Aqui não é 60? Então, 90 mais 60, 150. Para 180, está faltando só o daqui, né? 30. Concorda? Muito bem. Então,
Então é hora da gente usar seno, cosseno e tangente aqui para descobrir as coisas de 30 e de 60, tá bom? Eu posso apagar isso aqui? Aliás, eu vou apagar, tá? Para ficar mais fácil a nossa visualização. Vamos começar primeiro com 60. Tá aqui, ó, seno de 60. No slide anterior a gente viu que seno é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o cateto oposto a ele, ó, quem é? H dividido pela hipotenusa. A hipotenusa do triângulo agora é x, né? Ó, é o cara que é sempre oposto ao ângulo reto, não esquece disso. Hipotenusa é sempre o cara oposto ao ângulo reto. Grava isso. Então, é h dividido por x, né? Isso, h dividido por x. Muito bem. Agora você deve estar se perguntando, meu Deus, de onde é que veio isso aqui? Por que é que h vale x raiz de 3 sobre 2? Bom, isso é uma outra coisa que você precisa saber. Como você já aprendeu hoje que a diagonal de um quadrado vale sempre o lado do quadrado vezes a raiz de 2, é importante vocês também saberem que a altura de um triângulo equilátero sempre também vai ser x, sendo x a medida do lado, né? Vezes raiz de 3 sobre 2. Edson, não acredito não que eu tenho que saber isso. Isso daqui é porque, para descobrir essa altura, bastava a gente jogar em Pitágoras, né? Ó, hipotenusa ao quadrado era igual a cateto ao quadrado, lembrando que aqui é x sobre 2, né? Igual a mais cateto ao quadrado. Quando vocês fizessem essa continha, eu quero até desafiar você. Faz aí essa continha para ver se você comprova se a altura do quadrado, vou botar aqui x sobre 2, porque isso é o y, tá? Ó, ele é metade daqui de baixo ao quadrado. Mostra essa continha e vai lá no meu privado, ou então vai aqui nos comentários abaixo e me diz se realmente o valor que deu h no final das contas foi isso daqui, ó, tá? Porque é, tudo bem? Se não, é porque você errou em algum lugar. Vamos para frente. Então, h vale tudo isso aqui dividido por x. Ora, o que é que eu posso cancelar? O x de cima com o x de baixo. Fica raiz de 3 sobre 2 dividido por 1. Ora, da raiz de 3 sobre 2. Já achamos um outro valor importante. É o seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Vamos fazer a continha para o cosseno de 60? Vamos, o ângulo já está lá, né? Deixa eu apagar só isso daqui, ó. Pronto. Vamos lá, vamos pegar aqui de volta a canetinha. Como é cosseno? Vamos colocar na cabeça. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é o contrário, é o cateto adjacente. Lembra, cosseno é o que está colado, então é o cara adjacente ao ângulo. O cara adjacente ao ângulo é o y, né? O cara adjacente ao ângulo é o y. Então, y dividido pela hipotenusa. Então, tá aqui, ó. Y dividido pela hipotenusa. Bom, mas eu já sei quem é y, não sei? Tá aqui, ó, x sobre 2, né? Na verdade, ó, x sobre 2 dividido por x. Se nós cancelarmos esse x com esse x, fica 1 sobre 2, porque aqui não fica sem nada não, minha gente, pelo amor de Deus. Esse x está multiplicando 1, né? Que é o elemento neutro da multiplicação. Então, fica 1 sobre 2 dividido por 1 daqui, fica 1 sobre 2. E acabou. Outro valor muito importante para a gente. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Tá bom? Vamos para fazer a tangente? Vamos lá. Como é que a gente faz a tangente? Deixa eu apagar de novo só esses caras aqui, ó. Tangente, a gente já falou hoje, que é a única razão trigonométrica que não envolve a hipotenusa. É sempre o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né? Porque eu estou me referindo ao ângulo de 60. Então, tá aqui. Tangente de 60 é h dividido por y. Quem é h? Olha quem é h aqui, ó, bonitão. X raiz de 3 sobre 2. E y, quem é y? Y é x sobre 2, né? Lembra, y sempre é metade de x. Ok. Cancela x com x. Cancela 2 com 2. Olha que maravilha, sobrou só raiz de 3. Minha gente, se vocês tiverem dúvida nesse negócio de cancelamento, uma dica que eu dou para vocês é fazer o correto, né? Não que a regra de cancelamento não seja correto. É só um meio mais fácil, né? De a gente agilizar alguns procedimentos.
Aqui é o quê? Uma divisão de fração, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Se vocês fizerem isso, vocês vão ver que o x vai cancelar com x e o 2 com 2. Vai sobrar só esse cara. Pronto, grava essa informação. Esse aqui é quem? É a tangente de 60. Tudo que a gente precisava saber de 60, a gente já encontrou. E os de 45 também. Só está faltando, né, os de 30. Tá? Os de 30. Eu posso fazer a conta de 1 por 1. Posso fazer a conta de 1 por 1. Deixa eu apagar isso aqui. Como vocês já podem ir se confiando, né, nessa explicação, né, de que o seno de 60 é o mesmo que o cosseno de 30. Edson, de onde é que vem isso, hein? A gente diz que esses ângulos são complementares, não é verdade? Eles não se complementam? Se no triângulo retângulo, estou pintando outro, que é o mesmo que esse. Se eu já sei que aqui é 90, o que complementa 60 para dar 90 é só o outro de 30, tá certo? Se a gente for fazer a continha, vocês vão ver que o cosseno de 30 vai bater com o seno de 60. Vamos fazer só um para vocês verem? Tá bom, vamos lá, né? Como é que calcula o seno de 60, né? Aliás, seno não, que a gente já fez. O cosseno de 30. Cosseno de 30, a gente agora vai olhar para o ângulo lá de cima, né? Ó, para o ângulo lá de cima, que é isso, ó, 30. Como é que calcula cosseno? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ah, beleza, é o cateto que está adjacente junto ao ângulo, então é esse, né? Dividido pela hipotenusa. Isso. É H dividido por X. Aí aqui acabou. Eu não preciso continuar essa conta que vocês já sabem de onde ela vem. Olha de onde ela vem, ó. H sobre X. A gente já fez ela. Se a gente dividir H por X, vai dar raiz de 3 sobre 2. Que é a mesma resposta realmente que o seno de 60. Não é? Ó, a mesma resposta do seno de 60. O cosseno de 60 é a mesma que o seno de 30. E uma outra maneira de vocês visualizarem isso é... Sabia que a tangente é a mesma coisa que dividir seno por cosseno? Pois é. Tangente de 30, se eu dividir o seno de 30 pelo cosseno de 30, vai dar essa resposta. Quem é o seno de 30? Está aqui, ó, 1 sobre 2. Quem é o cosseno de 30? Está aqui em cima, raiz de 3 sobre 2. Então, mais uma vez, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai cancelar esse cara com esse, vai ficar 1 sobre raiz de 3. 1 sobre raiz de 3 é um resultado que ainda precisa ser racionalizado, né? Então, racionaliza aqui, ó. O que é racionalizar, Edson? É porque esse número aqui é um número irracional. Tenta tu dividir 1 pela raiz de 3. Lembrando que a raiz de 3 é aquele número quebrado, infinito, é um número irracional, né? Ah, tá certo. Então, é tirar essa raiz do denominador, né, Edson? Isso, que vocês aprenderam no 9º ano foi isso. Então, raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Que quanto é a raiz de 9? É 3. Tá bom? Para vocês não ficarem fazendo mais essas contas, anota outra dica aí. É, dica do professor Edson, né? Tá ficando aqui um pouco atrás de mim, né? A operação, mas eu acho que vai dar para vocês entenderem. Toda vida que vocês multiplicarem uma raiz por ela mesma, o resultado é o cara lá de dentro, é o radicando. Raiz de 3 vezes raiz de 3, pode olhar, a resposta é 3. Raiz de 2 vezes raiz de 2, pode olhar, a resposta é 2. Raiz de 500 vezes raiz de 500, a resposta é 500. Tudo bem? Então, grava mais essa informação. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Agora é hora da gente pegar tudo isso e jogar naquela tabelinha, que várias vezes eu já perguntei a vocês, né? Vamos ver como é que fica? Tá aí. O seno de 30 é 1 sobre 2. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Se você tiver dúvida, volta aí para você ver se os números que a gente encontrou eles não estão colocados aqui certinhos, tá? Cosseno é raiz de 3 sobre 2. O de 30, né? O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Lembra que o cosseno de 45 era o único que era igual ao seno de 45? Muito bem. E o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Quer ver outra curiosidade? O seno é o seguinte, conforme você vai subindo os ângulos, né, ó, você vai subindo os valores aqui, ó, os denominadores são sempre iguais. Você vai subindo os valores, inclusive as raízes. Você sabia que aqui tinha uma raiz? Mas por que ela não está?
Quanto é a raiz de 1? É 1. Por isso que ela não está aí, né? É fácil de você aprender essa tabela. Ó. Raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3. Cosseno é o cara que é contrário ao seno. Por isso que tem esse código contrário ao seno. O último de lá é o primeiro daqui. O do meio aqui é o do meio daqui. E o primeiro de lá é o último daqui. Ah, é mesmo. As últimas contas do slide anterior a gente nem fez, né, Edson? Nós nem fizemos, ó. Porque o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. O cosseno de 60 é igual ao seno de 30, não foi? Muito bem. E a tangente? A tangente é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é 1. E a tangente de 60 é raiz de 3. É o único que é meio estranho, né, Edson? É o único que é meio estranho. Mas ainda assim, sendo meio estranho, ainda tem uma relação massa. Quer ver? Lembra que agora há pouco eu também disse? Para achar a tangente, basta dividir esse cara por esse. Basta dividir o seno pelo cosseno. Ó, se você dividir esse cara por esse, cancela 2 com 2, fica 1 sobre raiz de 3. 1 sobre raiz de 3 foi a última conta que a gente fez. A gente precisou racionalizar, multiplicar por raiz de 3 em cima, por raiz de 3 embaixo. Deu raiz de 3 sobre 3, não foi? Foi mesmo, Edson. Minha gente, quanto é esse número dividido por ele mesmo? É 1, ó. Quanto é esse número dividido por esse? Cancela 2 com 2. Raiz de 3 dividido por 1 é raiz de 3. Acabou. Então, as últimas dicas, aquelas que dinheiro nenhum paga, né? Pois é, só amizade, viu? Deixa eu apagar logo toda a tinta de uma vez. Sabe quais são as últimas dicas? Basta nessa tabela vocês aprenderem a carreirinha aqui do seno. Bota aqui todo mundo sobre 2. Bota todo mundo aqui subindo de 1, 2 e 3. Repete o cosseno ao contrário. E lembra de dividir. Se tu dividir esse por esse, dá o de baixo. Se tu dividir esse por esse, dá o de baixo. Se tu dividir esse por esse, dá o de baixo. Não é fácil? Muito fácil, minha gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Mas vocês acharam que era só isso? Ainda tem mais. Tem uma musiquinha pra vocês aprenderem. Inclusive tem vários ritmos. Vou cantar pelo menos uns 2 pra vocês, viu? Quando a gente dá esse conteúdo lá no fim do ano, que está próximo do Natal, né? A gente vai criando esse espírito de Natal, a gente vai, né, se familiarizando com a época e tudo. Aí a gente canta assim para os meninos, ó. Vou pegar aqui a ponta do laser para ficar mais fácil. Se liga aí, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vem agora sobre o 3 e o 2. A tangente é só dividir seno por cosseno. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Não é fácil? Fácil demais. Só não toco pra vocês porque o violão não tá aqui. Tudo bem? Mas tem gente que não gosta, né, de um jingle natalino. Então, aí a gente faz outro som. Tipo assim, ó. Deixa tudo em branco aí agora. Preenche a tua tabela com essa música. Pegou a tua folhinha? Podemos começar? Se não, pausa o vídeo. Quando a gente voltar, despausa e você pega a sua folhinha. Ó como é que você faz, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz quadrada em cada um. Aí lembra que raiz quadrada em cada um, quando essa raiz chegar aqui no 1, ela vai sumir, né? Porque raiz de 1 é 1, tá? A tangente é só dividir, né? Seno por cosseno. E é só correr pro braço. Tudo bem? Minha gente, muito obrigado pela sua atenção. Espero de fato ter contribuído com vocês. Se você gostou, dá um like aí pra gente, compartilha, indica os amigos, né? Pra assinar o nosso canal. E até o nosso próximo encontro. Um abraço.